bem, eu que agradeço mais uma vez estarmos juntos nessa tarde de domingo para refletir sobre as questões da nossa amada doutrina, que, como bem lembrou Yolanda, hoje é o suporte de todos nós, é aquilo que nos ajuda a dar sentido ao que nós estamos vivendo, ao que todos nós, em termos de mundo, estamos vivendo no momento. Então, é sempre bom nós estarmos reunidos para refletir sobre esses temas e buscar também trazê-los para o nosso cotidiano. O que me foi proposto hoje para trazer para a nossa reflexão é esse tema que está aí, Espírito e Matéria, e está contido a referência básica do Livro dos Espíritos, a parte 1, o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, questões 21 a 28. Kardec vai tratar esse tema em outras fontes, na Gênese, por exemplo, mas é aqui que ele coloca aquelas questões básicas que ele selecionou dentre as respostas dos espíritos para guiar o nosso olhar em relação a esse tema. Eu queria fazer, antes de entrar no que Kardec traz para a gente nessas questões, eu gostaria de fazer uma advertência aqui, que não é minha área. Então, esse é um tema muito específico, não exatamente espírito, como a gente vai ver depois, mas essa parte de matéria, isso não é a minha área. O que eu tenho é o que todos nós que somos da área de ciências humanas tem, que é aquele conhecimento do ensino médio, por exemplo, que no meu caso está um pouquinho distante ainda no tempo. Então, o que eu fiz? Eu resgatei em alguns sites de internet um pouquinho desses conceitos para a gente rever aqui. E esse é um tema que geralmente o pessoal do ESD deve lembrar bem, porque é um dos temas que é aprofundado no trabalho do estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, como que nós vamos fazer aqui? Eu vou trazer, eu fiz um esqueminha meu, tem muita coisa na internet também, mas eu prefiro fazer um meu, do que Kardec fala nessas questões sobre esse tema. Depois nós vamos para a ciência, vamos lembrar alguns conceitos, porque eu gosto sempre de lembrar que esse movimento é um movimento recomendado pelo nosso codificador, que a gente acompanhe o desenvolvimento da ciência, que a gente busque se atualizar para comparar, para cotejar com aquilo que está nos livros, nas obras básicas, e que foi o próprio Kardec que nos disse que se houver alguma divergência, para a gente ficar com a ciência, porque a doutrina precisaria, então, ser atualizada em algum ponto. Então, nesse segundo momento, a gente vai para a ciência, eu vou trazer algumas questões que vocês vão ver que estão aí no campo de discussão, coisas que vocês já devem ter ouvido falar de alguma maneira. E no final, como eu sempre gosto, principalmente quando o tema é um tema assim mais árido, pelo menos no meu entendimento, de trazer para o nosso cotidiano. É o E Agora José, eu gosto de falar que é o E Agora José. O que esse tema tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano? Então, sempre dá, em qualquer tema, para a gente fazer um esforço aí criativo e trazer isso para o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Nessas questões do Livro dos Espíritos, o que Kardec faz? Né? Ele faz uma série de questões aos espíritos, tentando entender qual a origem, quais as características do espírito e da matéria. Lembrando que, no domingo passado, vocês estudaram as questões iniciais desse capítulo, que dizem respeito ao que nós podemos conhecer sobre os princípios, a origem do universo e os princípios básicos, digamos assim, em relação a esses temas. E vocês, quem esteve presente nessa oportunidade, na semana passada, deve lembrar que os espíritos disseram que há um limite para o nosso conhecimento. Há coisas que não podem nem ser ditas por falta de vocabulário e por incapacidade nossa de termos um entendimento a respeito. Então, sobre isso, nós temos mais desconhecimento do que conhecimento em relação à revelação espírita. Isso é dito tanto nessas questões iniciais sobre o conhecimento das causas primeiras ou primárias, quanto em relação a esses itens que nós vamos ver aqui, tá? Então, eu vou trazer o que Kardec coloca. Vamos recordar, porque para muitos isso aqui não é novidade. Então, o que os espíritos dizem? Que a gente tem o que eles chamam de trindade. A gente vai ter Deus, Espírito e Matéria. O que foi trazido para a gente pela revelação espírita? Que Deus, o nosso Criador, em algum momento que a gente não sabe qual, nem como, criou o espírito e criou a matéria. Em que medida
essas duas coisas criadas por ele, e uma das perguntas que Kardec faz é se elas existiram desde sempre ou foram criadas por Deus, e aí é lógico que foram criadas, porque apenas Deus sempre existiu, apenas Deus é eterno. Em que medida essas duas coisas têm a mesma origem? Onde que se origina essa matéria primitiva? Nada disso obteve resposta por parte de Kardec. Então, esses conceitos fazem parte desse conhecimento que ainda para nós é vedado, que a gente não tem condição de entender. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um resuminho das características para a gente ir recordando esses conceitos. E eu avancei nas questões, porque o Livro dos Espíritos, toda obra kardeciana tem isso. A gente, quando pensa pegar um recorte num livro, numas questões, a gente não pode se resumir só aquilo ali. A gente, muitas vezes, tem que ir a outras questões que falam sobre o mesmo tema, ou até outras obras também. Então, muita coisa que vocês vão ver aqui é não só do Livro dos Espíritos nessas questões, de 21 a 28, mas também eu avancei um pouquinho nas questões do próprio Livro dos Espíritos, e fui também para a Gênese, pesquisei um pouquinho as colocações que Kardec faz lá. Então, vejamos aqui em relação a espírito. Então, o que é espírito? Já que nós temos aí esses 3 elementos principais, seriam 2 elementos gerais e o nosso Criador formando essa trindade. Então, Kardec pergunta, o que é o espírito? Os espíritos superiores dizem que é o princípio inteligente do universo. Então, veja que interessante, onde há inteligência, há espírito. O que nos remete à questão, por exemplo, dos animais. Há muitas pessoas que ainda questionam, principalmente de outras tradições religiosas, que acham que animal é uma coisa, que animal não tem alma. E na nossa doutrina a gente vê que não é assim. Onde existe inteligência, existe ali um espírito. E aí eu vou fazer um convite a vocês, já que estamos todos em casa, ou a maioria, com muito tempo para assistir vídeos, eu vou depois mandar um link ou para a Rosiana ou para o Maurício, para compartilhar com vocês no grupo. Há um vídeo muito bonitinho que me indicaram um tempo atrás, que é um corvo, não sei se vocês chegaram a assistir em algum momento, é um corvo que ele quer comer uma noz, mas ele não consegue com o bico abrir a noz. Então, o que ele faz? Ele vai para uma rua movimentada e de lá de cima do fio de eletricidade, ele fica jogando as nozes, olhem bem, na faixa de pedestre para os carros passarem e quebrarem as nozes que ele joga. Quando o sinal fecha para os carros, o que esse corvo faz? E os outros que chegaram, né, depois de ver a ideia, que a ideia era bacana, chegam mais aves para fazer a mesma coisa, as aves descem no sinal fechado, pegam ali aquela oleaginosazinha ali dentro aquele carocinho, né, dentro da noz e voltam lá para cima e ficam fazendo assim. Se isso não é inteligência, que nome a gente daria? Então, quando nós olhamos um corvo, ou um cachorro, ou um gato agir dessa maneira inteligente, o que a doutrina espírita nos diz? Há um espírito. Aquilo ali não é só um corpo, aquilo ali não é só um processo biológico cerebral. Há um princípio inteligente naquele animal em função do comportamento. Quando Kardec pergunta se o espírito é incorpóreo, é imaterial, aliás, isso está na questão 82, por isso que eu disse a vocês que eu precisei avançar um pouquinho, Kardec, para entender melhor a natureza do espírito, pergunta lá na frente, né, se o espírito é imaterial. Então, olhem que coisa interessante a resposta. Os espíritos dizem assim, que imaterial não é o termo, e sim incorpóreo. Então, aqui eu vou já fazer uma diferença muito importante, principalmente para os companheiros, se porventura houver algum, que é iniciante na doutrina espírita. Na obra de Kardec, há uma diferença quando Kardec escreve espírito e alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. E espírito é a entidade ou o princípio inteligente fora do corpo. Quando ele grafa essa palavra espírito com E maiúsculo, ele está se referindo ao homem, a esse princípio que nos habita, já com a consciência de nós mesmos. Então, nós somos espíritos encarnados, nos chamamos de almas. Quando ele coloca essa palavra espírito com o E minúsculo, ele está se referindo ao princípio inteligente de uma maneira geral.
a esse princípio originário criado por Deus e que vai habitar vegetais, vai habitar animais, num longo processo evolutivo. Tá? Então, retomando, alma, espírito encarnado, e espíritos são aquelas entidades, no caso aí, incorpóreas, que já possuem a consciência de si mesmos, que somos nós, seres humanos, e princípio, espírito com E pequeno, se refere ao princípio espiritual que habita em toda essa escala evolutiva, minerais, vegetais e plantas, que isso aí também é um outro assunto para ser aprofundado. E os espíritos prosseguem na mesma questão, dizendo que espírito é matéria quintessenciada. Vejam que ó do borogodó isso daí para a gente compreender. Por quê? Por que é o ó do borogodó? Pelo menos para mim. Eu estou colocando para vocês a minha dificuldade, porque parece até que os espíritos estão indo e vindo. Se ele coloca que existe Deus e dois elementos, e ele diz que espírito é matéria quintessenciada, a mim parece, a mim pelo menos, que então eles têm a mesma origem, tanto espírito quanto matéria, e que em algum momento há uma diferenciação nesses dois elementos, tá? Vamos avançar. Na questão 88, Kardec pergunta como é a aparência do espírito. E, mais uma vez, uma resposta nos surpreende. Os espíritos dizem que o espírito é uma chama, um clarão, uma centelha. Quando vocês leem isso, ou quando vocês escutam chama, clarão, centelha, o que vocês imediatamente pensam? Ninguém pode me responder, mas eu vou dizer para vocês o que eu acho que vocês pensam. Quando a gente lê que o espírito, a forma é uma chama, um clarão, uma centelha, a gente pensa em energia. Então, reparem como que esses conceitos, espírito, matéria e energia, eles vão meio que ficando relacionados, interligados na apresentação dos espíritos. Então, espírito que é nos trazido em termos de características nessas questões que Kardec coloca aqui iniciais e nessas questões que eu fui lá na frente, as características principais estão aí. Muito bem. Então, o que é matéria? Vamos lá. Matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que se serve e sobre o qual atua. Então, a maneira como os espíritos vão conceituar a matéria também é muito interessante, porque eles conceituam matéria relacionando ao espírito, que é o outro elemento classificado, né, estudado nessas questões pelo nosso codificador. Então, matéria vai ser esse laço que prende o espírito e o instrumento sobre o qual nós atuamos e nos servimos dele. Existem estados que não conhecemos. Então, a matéria vai existir em estados que ao homem ainda não é dado entender nem compreender. Nós ainda estamos, a ciência também vai avançando em cada área, em cada campo de conhecimento, ainda vai avançando para entender uma série de coisas sobre matéria que hoje não se entende. Vocês devem lembrar dos tempos de colégio, e esse foi um dos conceitos que eu resgatei atualizei para esse estudo, que a matéria ela pode se apresentar em 3 estados. Lembram disso? Quais são os estados? É o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Então, a gente tem como exemplo de matéria o ar. O ar é matéria, embora a gente não veja o ar. E assim como a gente não vê o ar, a gente não vê uma série de outras expressões da matéria que, segundo os espíritos, estão em estados que nós ainda nem registramos, nem conhecemos. Porque o ar, por exemplo, a gente conhece, mas a gente não vê. E não deixa de ser matéria. Isso também é muito importante, até para a gente quebrar um pouco essa coisa de achar que matéria é tudo que a gente pode tocar, que a gente pode mexer, enfim. Eu também li a respeito, eu não sei se tem algum físico aqui hoje assistindo, que existe um 4º estado da matéria que ainda está sendo estudado, que seria o plasma, e que esse 4º estado da matéria ele só acontece em situações de temperatura muito extremas, mas eles ainda estão estudando isso daí, de qualquer maneira é algo um pouco fora da nossa realidade. Então vejam que aí estão as características que a gente tem no Livro dos Espíritos, sobre o espírito e sobre a matéria. Mas vamos avançar. Na questão 79, os espíritos vão dizer, então,
que o espírito é uma individualização do princípio espiritual e a matéria é uma individualização do princípio material. Ora, se isso está colocado assim nessa questão 79, o que a gente conclui dessa questão 79? Que eles têm origens diferentes. Mas se eles têm origens diferentes, por que os espíritos dizem que o espírito é uma matéria quintessenciada? Se deram conta, então, de como que é difícil a gente, nas próprias referências doutrinárias, a gente conseguir se situar aí dentro do estudo, do aprofundamento desses conceitos e mais. Kardec, na questão 28, que é a última questão desse item, ele pergunta assim, bem, se o espírito é alguma coisa, não seria melhor a gente chamar espírito de matéria inteligente e a matéria de matéria não inteligente? E os espíritos dizem que tanto faz, que a gente pode falar do jeito que a gente quiser, desde que a gente consiga se entender. Qual é a conclusão a que eu chego, Tânia, estudando sobre isso, revendo esses conceitos todos? Que é uma dificuldade nossa. Com certeza, os espíritos sabem muito mais do que eles revelaram a Kardec, sabiam e sempre souberam mais do que eles puderam revelar a Kardec na hora, mas tiveram também uma dificuldade de usar as expressões que tinham ali, porque isso era final do século XIX ainda. Quer dizer, algumas disciplinas, como a física, a química, a biologia, tiveram um desenvolvimento mais amplo no século seguinte. Então, eles não tinham nem essa discussão, por exemplo, de física quântica que a gente vai ver agora mesmo, né? Nem se falava nisso ainda na época, do jeito que a gente tem hoje de conhecimento, que isso só aconteceu nos primeiros 20 anos aí do século passado. Então, o que eu imagino aí dessas colocações que às vezes parecem entrar em choque uma com a outra? É que a nossa dificuldade de linguagem, a dificuldade que os espíritos têm nessa questão 28, isso me parece que fica evidente, de nós não termos termos apropriados, eles não conseguirem utilizar ou escolher termos que esclarecessem melhor dentro do que nós poderíamos saber na época. E a gente vai ver também nessas questões que entre o espírito e a matéria há um elemento chamado fluido cósmico universal, que serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Então, para atuar sobre a matéria, para fazer da matéria o seu instrumento, é necessária a existência de um fluido, que é um fluido cósmico universal, que o espírito se utiliza para atuar sobre o elemento material. Esse fluido cósmico universal, ele também vai ter origem no princípio material. Então, vejam que a gente entende por isso tudo que existe uma diferença, claro, porque a matéria, por exemplo, ela se renova, ela não se destrói nunca, mas ela se renova, né? Um corpo que morre, ele acaba, os átomos ali que na decomposição, aquilo acaba voltando na circulação daquele sistema. Então, aquele corpo morre, mas aqueles elementos existem de alguma maneira espalhados ali na natureza, de alguma outra forma. Por isso, inclusive, que tem aquela frase do Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já o espírito não. O espírito, assim como Deus, a gente não é suscetível a esse tipo de mudança a qual a matéria é suscetível. Então, claro que existe uma diferença. Mas em que medida que esses dois elementos se tocam? Em que medidas que eles se confundem? A gente não tem, por enquanto, como entender. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que me ocorreu quando eu estava estudando, lembram do conceito de Deus? Qual é o conceito de Deus? Que é a primeira questão. Deus é a causa primária, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, olhem que legal. Na definição, os espíritos colocaram em Deus as mesmas características básicas de espírito e matéria. A inteligência, que é a característica do espírito, e citaram a causa primária de todas as coisas. Coisa é matéria. Assim, eu fiquei feliz de fazer, eu nunca tinha reparado nesse aspecto. Como que nas questões
que Kardec vai colocando, ele une muitos conceitos e muitas vezes isso não fica muito claro para a gente a hora que ele estuda. Por fim, para colocar aqui, para completar o meu esqueminha, está aí as setinhas do princípio espiritual, do princípio material. Eu poderia acabar a palestra aqui, porque o que eu coloquei para vocês, que está contido aí nessas questões, está aqui nesse esquema, mas nós vamos avançar para ver essa outra parte da ciência. Vamos recordar os conceitos e vamos trazer um elemento novo, que Kardec não coloca aqui propriamente nessas questões. Então, vamos lá. Conceitos. Primeira coisa que é assim, patente para todos nós. Ciência estuda o quê? O que a ciência estuda desses elementos? A ciência estuda só a matéria. Ciência hoje no mundo não estuda, pelo menos não de uma maneira importante, com ênfase, o espírito. Mas a ciência também estuda um outro elemento que Kardec não cita aqui, que seria a energia. Então, eu trouxe os conceitos de matéria e de energia. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Árvore, bactéria, humano, água, mesa, etc, etc. Energia. Todas as fontes que eu consultei, todas, dizem que é difícil conceituar energia. E se a gente parar para pensar o que é energia, deve ser especialistas, as pessoas da área, eu imagino que deve ser muito complicado mesmo conceituar. Mas o que eu achei em comum em todas as fontes que eu pesquisei? E energia é uma força capaz de produzir ação e movimento, não ocupa espaço nem possui massa. Tem alguém que está com o áudio aberto aí. Então, o que é energia? Uma força capaz de produzir ação e movimento, não ocupa espaço nem possui massa. Por exemplo, a luz, a pressão, a eletricidade, o calor. Então, há uma diferença entre matéria e energia. E depois, no século XX, isso vai acabar também ficando interligado com o estudo da física quântica de que matéria é energia condensada. Mas a ciência vai estudar o quê? Matéria e energia. Espírito, o que é? Princípio material, alma, substância incorpórea e inteligente. Esses são conceitos que eu trago desses sites que eu pesquisei, que dizem especificamente de física, enfim. E o espírito de dicionário, um conceito de dicionário. Então, retomando aqui, o que a ciência estuda? Matéria e energia. Mas a ciência hoje não coloca o espírito como objeto de pesquisa. Vocês podem, então, estar se perguntando, mas e a física quântica? Muitos espíritas dizem que a física quântica prova a existência do espírito. Hoje a gente vê essa palavrinha quântica em um monte de coisas, quântica, coach quântico, é um adjetivo banalizado que tem sido usado numa série de áreas totalmente diferentes. Então, vamos refletir também sobre isso daqui, né? A física quântica prova a existência e a imortalidade do espírito? Gente, muita calma nessa hora. Uma das coisas que eu vejo que são complicadas no movimento espírita, e eu já assisti palestras em que o expositor fala isso, que a física quântica prova a existência do espírito, é essa dificuldade que a gente tem de, ao entrar em determinadas áreas da ciência, a gente tem que entrar com muito respeito, principalmente se a gente não tem formação dentro dessa área. Eu imagino, por exemplo, como deve ser difícil para os físicos, para as pessoas que são dessa área realmente, ouvirem algumas falas dentro da casa espírita de pessoas que não têm cuidado, são ciências, tem todo um conhecimento. E eu me recordo que uma vez eu conversei com um rapaz numa instituição, acho que até foi em Teresópolis, e aí eu perguntando o que ele achava desses conceitos, aí ele muito sem jeito falou assim para mim, tem muita coisa meio diferente, né, do que a gente estuda na física mesmo, por exemplo, essa questão de fluido de vocês, fluido para a física tem um outro conceito, então eu quando leio aquelas questões e vejo essa palavra fluido, ele disse que ele não conseguia encaixar isso dentro da física, da ciência. Aí eu, bobamente, virei para ele e falei assim, mas então, a gente não pode falar em vez de fluido, energia? Aí ele olhou para mim, riu e falou assim, vai ficar
ficar estranho também, porque o que você chama de energia? E aí, como eu estava conversando com o físico, eu não tinha conhecimento para tanto, eu me calei, eu falei assim, bom, eu paro por aqui, porque realmente não tenho como avançar, né, nessa discussão. Então, essa questão da gente dizer que a física quântica prova a imortalidade da alma, isso é uma extrapolação, gente, que é uma extrapolação feita por gente muito famosa, por físicos famosos, mas que são físicos, em sua maioria, budistas. E eu quero falar isso para vocês porque o Amit Goswami, que é um desses físicos, junto com Dona Zohar, é outra autora que tem livro chamado Ser Quântico, A Cura Quântica, eles gostam de dizer que a física quântica prova isso. Só que é uma extrapolação que eles fazem. E vejam que interessante, que eu fiz questão de trazer isso aqui hoje para a nossa reflexão, extraído desse livro dela que eu tenho, tá? Os budistas não acreditam em individualidade da alma. Depois, segundo eles, que nós fizermos todo o nosso processo evolutivo e atingirmos o nirvana, a gente se dilui no todo. Não existe para eles individualidade. Assim como Dana Zohar, Amit Goswami, que já inclusive fez palestra na AME Brasil, aqui no encontro das AMEs, ele veio falar, convidaram ele para falar. Só que as pessoas, quando não leem os livros com atenção, deixam passar uma série de coisas importantes. Então, vejam o que a Dana fala na página 174 no livro dela. Ela diz assim: qualquer expectativa de imortalidade vem apoiada na crença da existência de uma alma pessoal e imortal, que independente ao corpo, que independe, né, que não seria independente, que independe ao corpo e que sobrevive à sua morte, ou do corpo astral que se separa do corpo físico no momento da morte, mantendo forma suficiente para ser reconhecível como a pessoa que foi. Cada uma dessas ideias agride frontalmente a sensibilidade científica moderna. Então, vejam, para esses autores, esses físicos budistas, a nossa concepção espírita, que a gente teve por revelação, que nós somos individualidades, nós nunca perdemos a nossa individualidade, nem nunca iremos morrer, nem perdê-la, isso para eles acham que é um absurdo até do ponto de vista científico. É importante fazer essa advertência para que, quando a gente vai trabalhar esses temas, a gente sempre procure fazer uma pesquisa, procure sites que de fato sejam de confiança ou artigos em portais científicos, para a gente não fazer coro com a desinformação. E aí, parafraseando a Bela Gil, eu queria dizer para vocês que a gente pode trocar um misticismo quântico por exemplo, Marcelo Gleiser, que é um físico que eu acompanho no YouTube, no Instagram. No Instagram acho que ele não tem Instagram, nem procurei, mas no YouTube ele tem vários vídeos super acessíveis que ele fala sobre essas questões. Há também outros dois muito divertidos e muito legais que são didáticos para quem gosta de se aprofundar. Eu andei dando minhas olhadas lá, porque um companheiro estava falando que caminha dentro de casa, eu me aventurei a correr dentro de casa. E aí, como isso é muito chato, eu corro escutando palestras de variados tipos. E eu gosto muito de escutar o Marcelo, entre outras, claro, e dois também que eu sigo no YouTube, que é o Primata Falante e o Fisiculturista, que são jovens, são professores de física jovens e que buscam uma forma leve, uma forma divertida para apresentar. Então, em vez de ficar buscando esses autores que são muito paparicados, venderam milhões de livros, mas infelizmente se afastaram da ciência, da física enquanto ciência, vamos nós também fazer como o nosso codificador pediu. Vamos procurar obter as nossas informações em fontes mais seguras. Bem, mas nós podemos falar em evidências. A gente não pode falar que a ciência prova a existência do espírito, porque não prova, mas existem muitas evidências. O que é evidência? São indícios muito fortes que foram aparecendo em algumas pesquisas. Aqui eu trouxe algumas. Então, pesquisas realizadas por William Crookes, ainda no século XIX, por Zollner, também no século XIX, por Charles Richer, atividades clínicas relatadas por psiquiatras, psicólogos, como o Dr. Carl Wickland,
e a doutora Edith Fiore, que estudaram a possessão, que foram pessoas da área psi, que fizeram tratamento de seus pacientes, isso estadunidenses, tá? Não são brasileiros, nenhum desses que eu citei. Mas esses que faziam atividades clínicas tratavam casos de obsessão em seus pacientes e escreveram livros. O do casal Wickland, por exemplo, que era a esposa dele, que era médium para receber os espíritos que obsidiavam os pacientes, do Dr. Cal, ele escreveu um livro intitulado 30 anos entre os mortos, se não me engano tem PDF, em que ele narra todo o processo de tratamento que ele fazia nos seus pacientes, utilizando a esposa como médium para receber esses espíritos e esclarecê-los. E eu andei pesquisando, não conhecia, não sei se vocês conhecem também, existe um vídeo no YouTube, que inclusive esse vídeo, o Haroldo Dutra Dias e outras pessoas espíritas, que agora eu me esqueci, porque eu vi muita coisa, eu me esqueci quais, são 3, se não me engano. Eles fazem uma breve apresentação nesse vídeo, que é uma pesquisa recente, chamada de Experimento Scolo, que traz evidências científicas sobre a vida após a morte. E no YouTube, esse vídeo que narra esse experimento, o título é esse aí, The Afterlife Investigations. Então, eu sugiro a vocês também, indico, para vocês assistirem, porque é muito legal a gente ver os mesmos fenômenos de efeitos físicos que aconteceram na época de Kardec, na invasão organizada, acontecendo nesses experimentos que foram realizados no Reino Unido. É muito interessante. Aí aparecem ali transporte de objetos que eles mostram, aparecem materializações, e isso tudo virou um relatório. Isso aconteceu no finalzinho ali na década de 90, mais ou menos, que essas pesquisas foram sendo feitas. E esse casal, que é o primeiro casal que faz esses experimentos em casa, lembrando aqui que eles não são espíritas, tá, gente? Espíritas no mundo praticamente somos só nós e alguns poucos distribuídos por aí. Então, esses desse experimento não são espíritas, apenas médiums, pessoas interessadas em fazer esse intercâmbio. E o interessante é que esse casal de médiums, que na verdade eram 2 casais, mas 2 casais, sendo que um casal tinha o dom da mediunidade de efeitos físicos. Eles convidam 3 investigadores, 3 cientistas que investigam fenômenos ditos paranormais, para durante, se não me engano, 5 anos observarem esses fenômenos e evitarem. Eles fizeram várias coisas para evitar fraude, para evitar charlatanismo. É muito interessante, eu convido vocês realmente a assistir, eu gostei bastante de ver, de novo, né, essas manifestações se repetindo, tão próximas da gente em termos de tempo. E aí vocês podem me perguntar, mas poxa, se existem evidências, né? Qual é a pergunta aqui que não quer calar? Se existem tantas pesquisas já, e aqui eu coloquei só algumas, existem até experiências de tratamento de profissionais psi, de pessoas com possessão, com dita possessão, influenciação. Se existe esse experimento, que é um experimento conhecido aí no meio científico, por que as pessoas não se rendem à necessidade de colocar o espírito como objeto de estudo e passam a estudar mais o espírito? Por quê? Por que os cientistas não existem cientistas que se interessem? E aí a gente vai ver um dos motivos, que é o paradigma materialista, que permeia toda a ciência. E que paradigmas, o que seria um paradigma? Um paradigma é um conjunto de valores, é um conjunto de teorias, é um conjunto de crenças que influencia todo um grupo de pesquisadores numa determinada área. O paradigma, esse conjunto de valores, de crenças, de conhecimentos, hoje preponderante em todas as academias do mundo, é materialista. O que significa isso? As pessoas se recusam a pensar, vejam que é uma questão de crença, né? Quer dizer, não querem nem estabelecer a hipótese de que possa existir alguma coisa em nós além do cérebro físico. Esse paradigma materialista, ele vai falar em mente. Então, a mente, a consciência, seria um epifenômeno, um subproduto, uma função do cérebro.
Então, estuda-se a mente, estuda-se a consciência. Eu tive uma professora na faculdade de psicologia que ela uma vez levou para a gente um calhamaço, era um livro assim, sei lá, umas 1000 páginas, em inglês, só falando sobre consciência. Artigos científicos reunidos ali só discutindo o que é consciência. Então, os cientistas se debruçam sobre esse objeto de estudo, mente e consciência, mas não querem discutir espírito, nem com todas essas evidências de pesquisas anteriores. Como que eles chamam essas experiências no paradigma materialista? De experiências anômalas, experiências que fogem ao que nós conhecemos da natureza, mas que ninguém quer se dar o trabalho de botar realmente dentro do laboratório e pesquisar. Então, esse paradigma materialista preponderante dificulta, pela ciência, um alargamento maior das pesquisas sobre esse tema. Por isso que eles ficam, vejam, pegando lá o iniciozinho do nosso estudo, por isso que eles se atêm à matéria. Eles se atêm ao estudo de matéria e energia. Eles não querem estudar esse outro elemento que já é trazido, que é a questão do espírito. E também, vejam, isso aqui é teoria minha, minhas reflexões que eu estou compartilhando com vocês, para quando nós estivermos juntos tomando aquele cafezinho lá no SEASSE. Eu acredito que seja também um pouco por nossa imaturidade espiritual. E o que eu estou chamando aqui de imaturidade espiritual, queridos? Vendo que hoje é feito da mediunidade no movimento espírita. Por muitos espíritas que deveriam colocar a razão acima em primeiro lugar de qualquer coisa, de passar pelo crivo da racionalidade qualquer coisa que venha dos espíritos, e a gente vê o que está acontecendo no movimento espírita, a má qualidade dos livros ditos psicografados. Eu imagino que os espíritos nem tenham interesse que venha, por enquanto, essa comprovação. Vocês têm alguma dúvida que se os espíritos quisessem, eles poderiam fazer uma outra invasão organizada? Vocês duvidam disso? Eu não tenho dúvida nenhuma que se eles quisessem, se eles achassem que nós já temos uma autoridade espiritual para essa comprovação, eles promoveriam uma segunda invasão organizada. Não fazem por quê? Porque nós não estamos preparados. E eu vou dar um exemplo para vocês que é público e vou dar um outro exemplo particular. O exemplo que é público é do caso do irmão Chico, do Humberto de Campos. Eu não sei se os companheiros tiveram oportunidade. Tem alguém com o microfone aberto aí fazendo barulhinho. Eu não sei se vocês chegaram a se aprofundar nessa questão do Humberto de Campos. O que aconteceu com o Humberto de Campos? O Humberto de Campos começou a psicografar, começou a mandar enviar mensagens pela psicografia de Chico Xavier, e houve aquele questionamento pela família, se foi a justiça, se era Humberto de Campos, se não era, enfim. Foi provado no tribunal que era Humberto de Campos. Quando a família viu que, de fato, havia uma comprovação ali naquele meio jurídico, que eles queriam processar o Chico, né, por plágio, etc, etc. Quando houve a comprovação de que, de fato, aquele espírito, né, aqueles livros, aquelas obras eram de Humberto de Campos, o que eles quiseram fazer? Eles queriam direitos autorais, porque eram da família de Humberto de Campos. E por isso que Humberto de Campos passou, então, a assinar como irmão X. Então, vejam que interessante. Se de uma hora para outra a comprovação do espírito viesse, qual seria a reação das pessoas? E aí eu vou trazer um outro caso que é nosso, tá? Que a gente pode olhar, porque é do nosso próprio umbigo aqui, do movimento. É um caso que eu acompanhei meio que de perto, de uma pessoa que ficou viúva após décadas de casamento, inconformado com a viuvez. A pessoa ficou inconformada com a viuvez. E buscou, dentro do movimento espírita, sempre se acercar de médium, de pessoas que confirmassem que aquele cônjuge desencarnado estava ali, né? Que a companheira desencarnada continuava perto dele, trabalhando com ele, junto dele. E uma vez eu tive a oportunidade de falar para ele, mas meu irmão, olha só, a vida da gente encerra aqui. Não, ela do outro lado, ela continua ligada a mim, continua sendo minha mulher. Eu sei dizer para vocês que aquilo evoluiu de uma maneira que ele faz se acompanhar, essa pessoa faz se acompanhar de uma médium, que diz até que conversa com a desencarnada para ela dizer o que é para fazer de almoço para ele a cada dia. Pessoas com conhecimento, isso eu estou falando para vocês, pessoas que têm décadas de estudo de doutrina espírita fazendo isso. E isso tem nome. Que nome tem isso?
imaturidade espiritual. Então, vejam os usos que a gente vai fazendo dessas convicções que a gente já conseguiu construir. E aí eu fiquei imaginando, eu falei, gente, olha que confusão. Se vem essa confirmação agora pela ciência, com esse nosso grau de imaturidade, as pessoas vão querer fazer que nem na época de Moisés, que por isso Moisés proibiu as comunicações. Não vão deixar com que os seus amados tenham paz do outro lado. Vão ficar querendo que eles venham dizer o almoço, dar orientação sobre a questão financeira, achar que o casamento ainda persiste. E isso é uma coisa também interessantíssima, porque para o católico é até que a morte os separe, para alguns espíritas, os espíritas ainda querem mandar no marido ou na esposa, depois que eles se bandeiam, né, para o outro lado da vida. Então, eu tenho essa teoria, que é uma teoria minha pessoal, tá? Que, em parte, é o paradigma materialista. Mas, se a espiritualidade quisesse, eles poderiam romper isso, fazendo surgir vários fenômenos, como foi naquela época. Não fazem por quê? Porque nós ainda não temos preparo espiritual. Bem, recomendo a vocês essa leitura. Esse livro é maravilhoso. É um estudioso, é um neurocientista canadense, o Mauro Beauregard. Um livro maravilhoso, vale a pena a leitura. Eu chamo de ciência com consciência. Ele é um dos que rompe e ele analisa no próprio livro esse conceito de materialismo promissório, dizendo que os materialistas, tipo Dawkins, ou Richard Dawkins, não são cientistas, porque nenhum cientista pode dizer isso não existe, não pode se posicionar dessa maneira. Então, ele vai defender nesse livro uma neurociência espiritual e ele vai apresentar conclusões de vários estudos científicos que apontam para essa evidência da existência de algo além da matéria em nós. Então, os estudos que ele se refere são os estudos de quase morte e de efeito placebo, com várias indicações também, fontes. É muito bom, é um livro muito bom, principalmente para quem é pesquisador e se interessa em um aprofundamento. Bom, nós estamos nos encaminhando para o finalzinho, eu esqueci de perguntar se eram 40 ou 50 minutos, mas enfim, está terminando já. Chegou o nosso E Agora, José. O que a gente faz com tudo isso no nosso dia a dia? Então, nós vamos ver também algumas reflexões aqui, algumas coisas que eu fui pensando para compartilhar com vocês. Nós, espíritas, temos uma mania de ficar separando a gente, espírito, do nosso corpo. E temos que lembrar que nós somos espíritos encarnados. Então, nós somos espírito e corpo. Não dá para separar. Fala assim, não, porque eu sou espírito, não sou matéria. É matéria, sim, porque você está encarnado, meu filho. Então, enquanto você estiver encarnado, você não é nenhuma coisa nem outra. Você é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem, segundo consta no Evangelho segundo o Espiritismo, que cuidar do corpo e do espírito. Então, nós temos que lembrar com frequência que nós temos esses dois aspectos na nossa vida e que tem que haver um equilíbrio entre o nosso espírito e o corpo que nós habitamos. Como é que é esse laço que nos prende à matéria? Como é que é o laço de vocês, companheiros? É um laço apertado, porque os espíritos conceitam lá, né? O que é matéria? É o laço que prende o espírito. Algumas pessoas têm um nó górdio, não tem nenhum laço. Quer dizer, quando desencarna, ninguém desata aquele nó górdio, não consegue. A pessoa fica ali apegada nas coisas que deixou, nos bens que ficaram. Enfim, como é o laço de vocês? Reflita um pouco nessa quarentena. E como é que a gente faz para refletir? Se esse laço é um laço bonitinho, daqueles que a gente puxa uma pontinha, ele se desfaz lindamente, ou se ele é mais apertado, se ele é um nó górdio. Como que a gente faz? Pensem na própria morte. É um exercício que, inclusive, filósofos ateus recomendam para a gente fazer e que nós, espíritas, deveríamos fazer com mais frequência. Pensar na própria morte. Teríamos dificuldade de deixar alguma coisa? Somos extremamente apegados a alguma coisa? Eu, por exemplo, me dei conta fazendo esse exercício outro dia, que em termos de coisas, objetos, eu tenho um painel na minha casa, lá em Três Rios, lindo, que eu comprei em Bichinhos, lá em Tiradentes, tem uma localidade chamada Bichinhos, que é um painel de borboleta lindo, 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 que quando eu achei, eu falei assim, meu Deus, esse painel é minha cara. Aí, olhando a minha casa, assim, eu falei, bom, eu sou apegada aqui, de que eu vou sentir falta, né? Onde que esse meu lacinho é mais apertado? Eu me dei conta que eu ia sentir falta daquele corpo. Então, são coisas que a gente
tem que ir trabalhando na gente. Quer dizer, um quadro é um quadro. Por mais que eu goste dele, né, um dia, quando eu deixar essa condição de ser encarnada, ele vai ficar para lá. E outra pessoa vai fazer o uso dele, né, que eu espero que goste tanto quanto eu, enfim. Mas pode ser que não, pode ser que ele seja destruído. Então, é um bom exercício para a gente ver onde é que esse laço aí a gente precisa fazer como a gente faz no presente, né? A gente precisa ir lá e ficar desfazendo um pouquinho aquele aperto, para depois ele ficar fácil de desatar. E sendo a matéria instrumento do espírito, como nós estamos nos utilizando da matéria? E quando eu falo aqui matéria, vamos lembrar do nosso planeta. Vamos lembrar do nosso ecossistema. Tudo está interligado, tudo é interdependente. Todas as nossas ações impactam nessa matéria que a gente chama mundo. Então, como nós estamos nos utilizando dela? Nós hoje, com a nossa consciência, poupamos a água, reciclamos o nosso lixo, nos informamos sobre a questão da alimentação e o impacto da nossa alimentação no meio ambiente. Qual é a nossa relação com essa matéria que nos circunda? Então, são 3 aqui reflexões que eu trago para nós, para ir além desses conceitos que são conceitos simples, conceitos básicos, um pouco áridos, mas que a gente pode trazer para nós, para o nosso dia a dia. É um convite para que todos nós possamos refletir e pensar. E, por fim, para encerrar, a pergunta que não quer calar, que quem faz a pergunta que não quer calar é o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 60. Então, Emmanuel diz assim: em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais do que os outros? Então, amigos, o que fazemos de todas essas informações que nós temos, principalmente da nossa origem e do nosso destino enquanto espíritos imortais? É que eu quis trazer hoje das minhas reflexões para vocês. Que o Senhor nos abençoe e grata pela atenção de todos.